Tem pessoas que vivem situações parecidas, piores do que a que nós vivemos. Eu também me trato com biofal. E elas não sabem que existe essa medicina. Intoxicação. O pessoal do Ministério da Saúde trabalha muito tempo com orgânico fosforado. E durante o período que eu trabalhei nessa sala de emoção, foi o período que eu me contaminei. Nós usávamos controle de vetores, botar em caixa d'água, cisterna, contaminando nós, nossa família e... Fiquei intoxicada de organo fosforado, trabalhei na Sucam, que agora é Funasa, e eles não me deram nada, não me ajudaram em nada. A única palavra que eles falaram para mim era se vira. E quando eu estava trabalhando, algumas pessoas foram afastadas do meu setor, que desenvolveram problemas de diabetes. Teve um rapaz que também trata no Fundão, com a doutora Mira, que é o Hernani, que ele se intoxicou com tolueno. O meu problema que me trouxe ao Fundão e ao tratamento também foi proveniente do Ministério da Saúde. Eu sou um intoxicado com organo fosforado. Quando a doença surgiu em mim, eu me ajoelhei diante do muro da empresa e eu disse, meu Deus, por que o Senhor me abandonou, me largou? E hoje é uma grande preocupação do Ministério da Saúde, né, dos órgãos internacionais, que a gente possa gerar saber no sentido de proteção da saúde, né, de prevenção das doenças. E é nesse sentido que o nosso ambulatório de toxicologia, que hoje conta com a presença, com a participação da doutora Miriam, tem contribuído para a saúde dessas populações. A doutora Heloísa Pacheco Ferreira me convidou a ser voluntária do Ambulatório de Toxicologia Clínica e Ambiental da UFRJ, no Hospital do Fundão. E ali eu comecei um trabalho por volta de 2006, exatamente. Nós começamos, hoje tem 14 anos que eu acompanho. Era 5 anos. Mensagem da minha classe está no Fundão, na ilha do Fundão. Plastifico e guardo uma pasta bem conservada. Já estava em andamento uma pesquisa, né, sobre isso, sobre a toxicologia, o trabalho. E, se eu não me engano, já era um pouco direcionada para também organo fosforado, que é um inseticida que era usado pela Sucam, pela Fundação Nacional de Saúde na época. E aí, Joel? Tudo bem, chega aí. Aqueles problemas de ficar nervoso emocionalmente, você está tranquilo com as pessoas, está se relacionando bem? Foi uma época aí, né, dá vontade de olhar a pessoa inteira. Quando você está intoxicado, né? Lembro. Ai, não é sacanagem não, cara. Ficava de... Eu não sei se foi isso, doutora. Eu cheguei, não sei se foi isso, né? Eu vou contar. Eu cheguei assim de chegar no quarto do meu filho para querer matar ele. Na época da intoxicação? Logo assim que estava esse troço, aquela agitação, chegando assim. Depois, não sei se dá aquela ânsia de choro, eu chorava. Tinha um campo de futebol, saía escondido, ficava lá no campo de futebol, voltava aquele troço. A mente, não sei se através dava uma dor, parecia que ia arrancar esse tampo com tudo, entendeu? A doença crônica, ela prende, ela cristaliza o indivíduo dentro de um padrão, ele fica prisioneiro de uma história, com as mesmas dores, com os mesmos sintomas mentais, com os mesmos sintomas, e fica ali, fica nesse campo que Aristóteles chamava de alma, que hoje os físicos chamam de biocampo, fica preso, e esse campo não consegue mais fluir. Ele é um campo vibracional, ele tem ondas, picos, ressonância, ele começa a se cristalizar, ele não responde mais. Todo esse trabalho foi criar essa possibilidade de dar esse fluxo
né? E de permitir que esse veneno, no caso aqui em foco, na área de toxicologia, é dar fluxo para que esse campo possa expurgar esse veneno. Quando bateu dentro da minha unha, que o frasquinho ele fechava, né? Que diziam que podia até beber, que não fazia mal, assim como o órgão fosforado, eles também falavam. O frasquinho estourou e caiu na minha unha. Poucos dias depois, comecei uma coceira. Começou pela mão, aqui assim no pulso, e aquilo foi lastrando no meu corpo inteiro. E aonde eu coçava, abria ferida. Minhas mãos aqui no meio, ficava tudo, eu andava com a mão fechada, de vergonha, no ônibus, né? E através disso eu fui para posto de saúde, fui para hospital grande. E quando eu falava o que tinha acontecido, eles falavam, não sei o que fazer. Não tenho nenhum remédio para te passar. E muitos amigos nossos têm falecido e pelas pesquisas dizem que é câncer através do órgão fosforado. Quase toda semana chega a notícia que um colega faleceu. Faleceu colega de tal lugar. Entendeu? Tudo assim, câncer, câncer. Se o hospital grande não me tratava, posto de saúde não me tratava, a Fiocruz não me tratava, eu ia fazer o quê? Eu enlouqueci. Eu tinha 2 filhas pequenas, na época eram pequenas. Eu fiquei louca. Aí um dia eu cheguei lá e falei, ou hoje eu vai ou não vai. Eu passei por uma triagem aqui no centro do Rio. De lá consegui um encaminhamento para o Fundão, para toxicologia, para fazer esse acompanhamento. A gente catalogava em torno de 24 sintomas, área digestiva, alergias, distúrbios emocionais, muita depressão, muito pânico, muito problemas de memória, confusão mental. Então tinha o lapso de memória, tinha irritações na pele, mudanças de humor drástica. Às vezes passava vários dias não querendo nem conversar com ninguém. Você fica aquela pessoa rabugenta. Eu joguei as coisas na minha casa, eu dava pedrada. Não era eu que estava fazendo aquilo, era essa doença. Mas graças a Deus não cometi uma coisa pior. Mas eu cheguei a pensar em suicídio. Nós somos pacientes do Fundão. E por ter uma precariedade no Fundão para continuar esse tratamento, até a questão de segurança, que aconteceu o episódio lá no dia de consulta da gente, furtaram o notebook dela, onde tinha mais informações sobre a gente do que o próprio Fundão. Depois desse episódio, ela acolheu todo mundo aqui, num ambiente particular dela, para continuar com os tratamentos. Então, Eduardo, deixa eu te explicar como é que você vai fazer. Os pacientes intoxicados crônicos, chumbo, agrotóxico, solventes, são pacientes considerados incuráveis, né? A bioquímica não dá conta dessa intoxicação, né? A bioquímica não dá conta da bioquímica, mas a biofísica dá conta da bioquímica. Porque a biofísica é uma medicina que vai trabalhar uma informação eletromagnética que a gente usa na forma de remédios homeopáticos e que eu fiquei aí com uma equipe médica, a gente tem um trabalho aí de quase 40 anos de pesquisa, trabalhando e estudando esse campo eletromagnético. Relacionamento e família. Essa medicina, esse tratamento ajuda, influencia na relação com a família, né, nos relacionamentos de um modo geral. É gritante, é absurdo a melhora que meu marido tem. Primeiro de ter o contato com a doutora Miriam, que ela realmente é um ser iluminado. E também com o medicamento Biofal, porque ele realmente traz uma disposição, uma fonte de vida completamente diferente. Então, assim, do lado dos familiares, esse tratamento para a nossa família foi essencial, essencial. Porque ele trouxe a essência do meu marido, ele tirou o que não era dele e voltou a ser o meu marido. Muito bom. Te amo. O campo tem esse potencial, né, que nas leis naturais de cura é chamado da vis medicatrix natura, e a gente tem uma forma de autocurar. Só que às vezes os bloqueios são tão intensos, né, que o campo não consegue mais fazer esse movimento. Essa é a lógica.
Então a questão seria levar essa lógica para a universidade, fazer um mestrado, e foi difícil essa entrada, muita resistência no FRJ para entrar, muita resistência mesmo. Foi exigido que eu fizesse pesquisa básica, eu consegui uma pesquisadora em São Paulo, doutora Aide Moreira, na Faculdade de Medicina de Marília, que fez 5 anos de pesquisa básica. Trabalhamos em intoxicação crônica em animais em chumbo, solventes, agrotóxicos, várias áreas de intoxicação, para mostrar que os animais respondiam muitíssimo bem, tanto em quadros agudos como em quadros crônicos. E diante dessa pesquisa, a universidade me permitiu fazer o mestrado. Eu vomitava, diarreia, visão turva, sistema nervoso totalmente abalado, síndrome do pânico. Eu perdi minha identidade, sempre falava assim, perdi minha identidade. A gente, às vezes, reunia, para eles falarem lá no ambulatório, reunia o grupinho, ela nunca chegava, ela nunca falava, ela ficava sempre como se ela não existisse, ela ficava sempre, não conseguia nem se expressar de tão mal que ela estava, né? Então ela começou a se tratar, começou a entrar no grupo, começou a falar, e eu me lembro que ela tomou a série, os globinhos, o Biofal, e na vez seguinte, quando ela voltou, ela falou para mim assim: doutora Miriam, agora Deus está olhando para mim. E isso foi... Você tem que fazer a leitura do que a pessoa está dizendo, né? Que é isso que... Você volta para o mundo, você volta para um lugar onde literalmente o mundo te enxerga e Deus te enxerga. Ela não tinha esperança, ela não tinha perspectiva de vida, ela sofria com a mãe, com a família, ela se sentia menor do que todo mundo. Ela era um nada. A mãe que tinha que carregar, a família que tinha que carregar, que tinha que cuidar. E ela passou a ser a força e o braço direito da mãe dela, da família, da igreja. Eu às vezes falo para os pacientes assim, não acontece nada de extraordinário. Extraordinário é você voltar a ser quem você é. Porque é extraordinário ser humano, a gente poder ser humano. Amar, dançar, cantar, trabalhar, criar, né? Essas coisas tão simples que todo mundo hoje não sabe mais onde está e está no coração, né? Está nesse campo que precisa ser biorregulado para não perder o eixo. Todo tempo esse é o cuidado desse trabalho. Durante esse tempo do tratamento com a Miriam, a gente vai percebendo que ele atua em tudo, né? Que é o que ela fala do equilíbrio, que eu não fico doente, eu não tomo remédio alopático há muito tempo, entendeu? Aí, assim, algumas coisas, por exemplo, eu tenho uma doença degenerativa na córnea, que é a doença de Fuchs. Minha família toda tem. Meu irmão e minha irmã já fizeram transplante de córnea. A minha está estabilizada. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, que também é uma doença autoimune, controlada. Não preciso completar, tomar hormônio, nada, está tudo ok. Difícil ficar doente, realmente, né? Eu falo com ela, é difícil ficar doente. E outra, eu acho que é o emocional da gente, super equilibrado, né? A cura é um processo, o processo de cura é um processo de auto-organização sistêmica progressiva. A pessoa cada vez ela vai pegando um padrão. Hoje chegou com uma questão com o vizinho, que o vizinho tomou um pedaço do terreno dele, como que ele vai lidar com aquilo? Então, você tem que equilibrar ele para ele resolver aquela questão de uma pessoa que está tomando um pedaço da sua terra, o outro que está na justiça e não conseguem dar aposentadoria porque não acreditam que ele é intoxicado. E outro momento é com a mãe, outro problema é com o cônjuge. Cada momento a pessoa está lidando com um nível de consciência interna, um trauma, e você vai transpassando. Aí a pessoa vai abrindo, vai ampliando, vai se liberando, vai limpando e vai tomando a consciência a níveis superiores, né? De olhar o mundo a partir de um lugar mais amoroso, mais amplo, enxergando o outro, não olhando só para o seu próprio umbigo, como se o mundo não existisse. São 5 grãozinhos, menor do que um grão de arroz, mas ele faz muita importância, muito efeito na vida da gente. O paciente Paulo, que veio intoxicado por solventes,
É um paciente que chegou em estado muito grave, muito debilitado, sozinho. Ele estava separado de toda a família já há algum tempo. Uma raiva muito grande. E ele tinha um processo hemorrágico, né, muito forte. Eu sangrava pela boca. Eu vinha aquela coisa terrível de dentro de mim, aquela podridão. E assim que eu comecei a tratá-lo, sim, essas hemorragias cederam inicialmente. E ele começou a ter uma mudança de comportamento muito grande, né? Assim, da primeira para a segunda consulta ele já teve uma melhora grande. Na terceira consulta ele já tinha retornado para a família, já estava em casa. Na quarta consulta ele já estava saindo para dançar com a mulher, que ele dança até hoje. Quando eu estou dançando, eu esqueço tudo isso na minha vida. Eu esqueço que tive essa doença perigosa, terrível. Eu não desejo isso ao meu pior inimigo. Então a saúde, ela passa por um contexto mental, emocional, espiritual. É um tempo agora que a ciência vai precisar voltar a se conectar com a espiritualidade, porque não se pode negar o espírito que o indivíduo traz. A gente vê nitidamente crianças que nascem com uma bagagem completamente pesada e o outro leve. Já vem com a pessoa. O que vem? De onde vem? E isso tem a ver com a ciência, sim. Tem a ver com quem vai cuidar. E por que isso foi negado? Então, e por que o mundo está assim como está? Negou o amor? Vem isso que a gente está vendo. Vem o ódio, vem a ira, vem as misérias. Todo mundo lidando só com a miséria. Porque negou o amor, que é o nosso ponto de saúde. É amar. Nós somos o amor. Eu falo isso pela minha experiência médica, de ver esses pacientes vivendo coisas dificílimas e o amor sendo mais forte. Ela, sozinha, resolveu a parte pior da vida de uma pessoa, que é perder a mãe, que era um pouco minha mãe também. E exatamente nesse momento você enxerga realmente que a FAO consegue te colocar de pé. A FAO, ela te dá forças superiores, que a pessoa mais importante da vida dela indo embora e ela tendo forças para poder preparar um enterro, preparar. Eu hoje fiquei muito emocionada quando eu a vi, mas eu acho que o fundamental é o brilho nos olhos, né? Ela tem uma dificuldade, porque ela até hoje não conseguiu a aposentadoria dela, não reconhecem a lesão que ela teve, né? E ela batalha, dá aulas de violão e leva pessoas para passear e canta para as crianças, é palhaço nas festas, busca contribuir com o social. A gente poderia pensar que tem tão pouco, mas tem tanto para dar, né? E a outra que descobre que faz uma batata que ela pode ganhar dinheiro com aquilo. Eu tenho tanta alegria de cozinhar minhas batatas para as pessoas. Então, assim, as pessoas vão descobrindo os seus dons, né? Que eu acho que essa é o grande X da questão. É que o indivíduo tem essa alegria de estar trazendo o dom dele para o mundo. No último remédio que eu tomei, ela me entregou e pegou e falou: por que vocês não trabalham de cuidadora? Por que você não trabalha de cuidadora? E eu trabalhando no comércio, trabalhando na gestão, no ponto frio, coisa e tal, não satisfeita. Aí eu, poxa, seria legal, realmente eu gosto dessas coisas, eu gosto de cuidar, eu gosto de tratar, eu gosto disso. E naquele momento eu jamais nem lembrava desse concurso que eu tinha feito para auxiliar de cuidadora de crianças. Aí tô eu no concurso, passei no meu concurso, nem lembrava, e tô eu trabalhando na Prefeitura Municipal de Queimados como cuidadora de crianças. Para mim isso foi a maior revelação do mundo da BioFAO na minha vida. E é isso, nós precisamos sair das covas e voltar para nossa luz, né? Ó, eu tô aqui, aí todo mundo começa a chamar: ó, fulano, vem cá. E a vida, isso tudo é Deus, né? É a vida. Deus é a vida, é amor. Né?
Com esse tratamento, não foi assim logo, né? Mas não demorou também muito tempo. Começou a secar aquelas feridas, as coceiras começou a diminuir, entendeu? Eu comecei a ver, todo mundo começou a ver, que estava à minha volta, meus parentes começaram a ver que aquilo estava melhorando mesmo, eu estava ficando boa. Hoje eu me sinto muito melhor. Meus lapsos de memória são raríssimos, acontecem, mas são raríssimos. Esses 14 anos, além deles recuperarem a saúde, nenhum deles fez câncer. Então foram 14 anos ouvindo, doutora, perdi mais um amigo, perdi mais um... E recentemente a conversa era, todos os nossos amigos faleceram, todos os intoxicados, né? 14 anos é um bom tempo. Realmente, quando você equilibra o campo energético do indivíduo, você protege contra essas doenças autoimunes, doenças mais graves, o câncer, doenças degenerativas, e você vai reconstruindo todo um corpo da saúde. O pouco que ainda me resta é aqui e aqui, que de vez em quando coça muito e vira uma ferida. Mas o meu corpo todo foi curado, entendeu? Com esse remédio. Eles abrem espaço para o social, eles me ensinam muito. Tenho aprendido muito com esse grupo, assim. É muito lindo ver como a pessoa, quando se cura, ela sempre consegue dar de si para o outro. Agora sim, né? Esse documentário, ele é muito afetivo porque ele é um documentário vivo. As pessoas estão ali contando as suas histórias. Eu diria que é uma forma de fazer pesquisa acadêmica que, quando ética, ela é qualitativa e ela é polifônica. O que significa isso? Ela traz os pacientes e possibilita que eles se transformem em sujeitos da sua vida, porque eles narram as suas próprias histórias. E isso é tão potente que me dá uma esperança, porque eu vejo que a gente precisa, como pesquisador acadêmico, fazer a vida coincidir com a ciência. Então, assim, chega de fazer uma ciência que defenda agrotóxicos, solventes, venenos. Está na hora dessa ciência cuidar dessas pessoas que sofrem os impactos desse sistema e que vivem perambulando numa invisibilidade que não é possível. Agradecendo à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em memória à minha orientadora maravilhosa, Elisa Pacheco Ferreira, que foi uma grande entusiasta desse trabalho, brigou muito por esse trabalho dentro da universidade, por esse espaço. E eu peço que as pessoas tenham bastante atenção na possibilidade de uma medicina de informação, porque toda a ciência já foi para a informação, menos a medicina.